E isso funciona realmente? As pessoas, elas denunciam? Ou é tudo utopia mesmo, como o senhor próprio falou? Eu acredito muito que o canal ele tem que existir, né? E acredito que não adianta você combater o camelô que está vendendo o CD pirata. Por quê? Porque por trás do camelô tem toda uma organização. É isso que a Polícia Federal tem feito. Eles estão combatendo a ponta, mas eles estão buscando e rastreando a origem também. A fonte isso que é ali, né? A fonte. A fonte, sim, é lá onde está o crime organizado, a lavagem de dinheiro, todo o esquema que abastece a gente. E produto pirata é engraçado, né, Daniela? Você tem o lançamento de um filme nos Estados Unidos, ele está sendo lançado lá no exterior e já tem aqui no Brasil, inclusive com legenda. Eu diria que é um crime super organizado, né? É super organizado. É uma coisa fantástica, assim, um filme acabou de ser lançado, de repente no dia seguinte você já pode assistir em casa, né? É incrível, assim, como é a organização, apesar de ser uma coisa ilegal, né? Mas a organização é fantástica, né? Posso contar uma história, Daniela? Claro. Um dia uma professora chegou, uma amiga minha chegou, falou assim, Nacaoca, eu troquei o carro e o dono da concessionária, ele me deu um toca-CD. Falou que era MP3 e cada CD, você queimava o CD e colocava 500 músicas num CD só. E ela veio perguntar para mim, como que eu faço isso? Como que eu queimo um CD? Né? Eu falei para ela assim, olha, primeiro você precisa ter as músicas no formato MP3. Explicando para ela. Ela era uma professora que não era de tecnologia, tá? Eu falei, como que eu faço isso? Aí você precisa ter um programa específico para baixar a música no seu computador. Depois que você tiver uma quantidade de músicas, você queima um CD e coloca no seu carro. Eu falei, como que eu queimo um CD? Quer dizer, é um problema, Daniela, que a tecnologia ela tem que vir para ajudar, né? Sim. Mas nesse caso, ela complica um pouco e tem uma porcentagem de pessoas que não gostam de computador, não utilizam com tanta frequência, não sabem baixar música na internet, né? Mas tem lá um player de MP3 no carro. Né? Então, quer dizer, se as empresas, né, como combater, talvez, assim, vamos falar de uma marca aqui de player, ela tivesse um mecanismo, né, que não colocar um CD com música, que é muito mais fácil você fazer isso, né? Mas se ela tivesse vamos falar assim, um acesso, eu brinco com meus alunos, né? O dia que o carro tiver acesso à internet, né? O que ele vai fazer além de GPS, de acessar a internet simplesmente, né? Então eu acho que o hardware, o rádio, ele tem que estar preparado para conectar a internet e baixar as músicas de uma forma legal. Né? Então era diferente eu falar para a professora, queima um CD, baixa as músicas, queima um CD e coloca no carro, ou entra no site, paga uma taxa, escolhe 100 músicas, a hora que o rádio sincronizar, né, com aquele site, ele estava escutando, é como se fosse uma rádio particular. Só que aí ela estaria pagando para o site. E o site repassando para o cantor. Quer dizer, é só uma ideia por enquanto, né? Mas eu acho que é uma forma até de combater a música, só que continua sendo mais fácil, né, baixar a música e colocar no carro. Sim. Queimar o CD, que é pirataria. Pois é. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Daniela. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Continue conosco. E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim. Felice ao Greenpeace Brasil. Hoje eu vou contar uma história pra vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho. E se chama Casinha, que virou um hospital. Está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil.
Tela Universitária está de volta. Saiba tudo sobre compras a prazo no quadro Seu Bolso. Seria interessante que você entendesse o seguinte: sistema SAC ou sistema Price significa financiamento, ou seja, você não tem condições em comprar algum bem, algum produto e pagar à vista. Então você vai para um financiamento. A forma desse financiamento são várias. Duas delas são tabela Price e o sistema SAC. Muito utilizado o sistema SAC nos investimentos de imóveis, diferentemente de investimentos mais comuns, como carro, geladeira e etc. Explicando para você um pouco melhor a diferença entre tabela Price e o SAC, Sistema de Amortização Constante. São formas de financiamento. Ora, quando você vai amortizar uma dívida, você paga uma prestação e mais os juros decorrentes do empréstimo. No caso, a tabela Price, a prestação ela é constante, a amortização é decrescente e os juros também são decrescentes. No caso do SAC, a amortização é constante. A prestação vai diminuindo e os juros também vão diminuindo. Um ou outro vai depender das suas condições, da sua projeção de carreira, o que você imagina do seu salário, porque num primeiro instante, no instante zero, a prestação da tabela Price é menor do que a prestação do SAC. Ao longo do tempo, o SAC diminui e a tabela Price continua constante. De repente, essa diferença pode ser significativa na sua avaliação de investimento.